até o versículo 7. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Podem se assentar. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Abra os meus olhos, eu quero ver Cristo, eu quero tocá-lo e dizer que eu amo com os meus ouvidos. Eu quero ouvi-lo, eu quero senti-lo. Agora, Senhor, quem puder cante comigo. Abra os meus olhos, eu quero ver Cristo, eu quero tocá-lo e dizer que eu amo com os meus ouvidos. Eu quero ouvi-lo, eu quero senti-lo. Agora, Senhor. Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel, 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 seu nome. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, seu nome é Senhor Jesus. Mais alto. Senhor Jesus, Senhor Jesus, seu nome é Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor, nós invocamos Teu nome neste lugar. Fazemos menção do nome do Senhor, porque entendemos que não há nenhum outro nome maior e nem mais poderoso, que mereça mais honra e mais glória que este nome. Jesus, neste nome há poder. Senhor, fala conosco nesta noite. Abra mesmo os nossos olhos, que não sejamos como os discípulos a caminho de Emaús, que estiveram com o Senhor e não te viram, que ouviram a tua voz, mas não te ouviram na verdade. Não, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos te ouvir, nós queremos te tocar, queremos ser tocados por ti. Espírito Santo, tira a cegueira do nosso entendimento, porque nós precisamos entender, compreender a mensagem que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite, tenha total liberdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Porque nesta casa Ele é Senhor. Nesta obra, Jesus é Senhor. Na minha vida, no meu lar, Jesus é Senhor. Aleluia. Como Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Como proteger a sua família? Como proteger a nossa família? Por que que nós precisamos proteger as nossas famílias? Porque há um inimigo, há um adversário que está interessado em destruí-la. E o que o Senhor diz sobre ele é que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é profissional nessa arte: matar, roubar e destruir. Irmãos, o diabo, ele odeia a família. Você entende isso? O projeto de Deus para a humanidade se cumprirá através da família. Por isso Deus criou Adão e criou Eva, e depois se tornaram uma só carne. Família. Família começa com o casamento. O casamento é a base, o alicerce da família. E o diabo, sabendo disso, tem trabalhado diuturnamente para destruir este projeto de Deus. E infelizmente nós temos que reconhecer que ele tem conseguido muitas vezes e em muitos lares. Mas não será assim na sua casa. Não será assim em nossos lares. A nossa família permanecerá. O nosso lar ficará intacto ao fim de qualquer luta e qualquer tribulação. Pois bem, aqui nesse texto nós temos o relato de um grande inimigo vindo contra Jerusalém, a Síria. A Assíria era o império que dominava nesta época. O exército mais poderoso e mais temido era o exército de Senaqueribe, o rei da Assíria. E ele veio marchando com um grande exército contra Jerusalém. Fala: Jerusalém, Jerusalém, nesta pregação, é a minha casa, é a minha família. E veio o inimigo marchando contra Jerusalém. E o rei logo percebeu, o rei Ezequias, percebeu que o semblante dele era de guerra e não de paz. E então começou-se um movimento, um agir em Jerusalém para defender a cidade, para defender a família.
E a primeira atitude do rei Ezequias em defesa de Jerusalém foi retirar a provisão do inimigo. Fala comigo, retirar a provisão do inimigo. Olha o versículo 2 até o 4. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Naquela época, irmãos, os exércitos se movimentavam, em sua grande maioria, a pé. Então, o que era estratégico para traçar a rota daquele exército não era um bom território, não era uma boa estrada, era água. Porque transportar água naquela época era algo muito difícil, muito delicado. E transportar água para centenas de milhares de homens, imaginem só. Além disso, eles viajavam com um grande exército e levavam rebanhos de animais com eles também, porque esses rebanhos seriam o alimento para aquele exército. Então, muitas vezes, quando se ia de um lugar para o outro, como exército, não se olhava o caminho mais curto, mas o caminho que tinha provisão de água. Provisão de água. E quando o rei soube que eles estavam vindo, o costume naquela época, irmãos, era chegar e sitiar a cidade. E ficavam ali, às vezes, anos, sitiando uma cidade, esperando uma oportunidade para entrar nela e destruí-la. E se eles chegassem lá e encontrassem água em abundância, eles poderiam ficar muito tempo ali sitiando Jerusalém. Por isso o rei mandou: vamos tirar toda a água em volta da cidade. A provisão perfeita para o inimigo se acampar contra nós. Aqui, irmãos, a água, a fonte de água é o pecado. Porque o pecado é a provisão que o inimigo precisa para sitiar as nossas famílias. O pecado é que alimenta o diabo. O pecado é que dá força para ele e permite ele destruir o seu lar. Por isso nós precisamos arrancar o pecado da nossa casa. Quando Jacó ia viajando com a sua família, diz a Bíblia que quando ele saiu da casa de seu sogro Labão, a sua esposa amada Raquel foi até o altar dos deuses de seu pai Labão e furtou aqueles deuses e levou com ela sem que seu esposo soubesse. Havia pecado na casa de Jacó, havia ídolos, imagens, idolatria naquela família, naquela casa, sem que o sacerdote daquela casa soubesse. E quando houve o caso de Siquém, quando Levi e Simeão mataram os homens de Siquém, todo o povo em volta veio para destruir Jacó, como uma vingança. E então Deus vem e fala com Jacó: levanta, eu te chamei, eu te escolhi, pega o seu povo e vai para outro lugar. E a primeira coisa que Jacó fala para a sua família é: ei, retirem os deuses do nosso meio. Antes que Deus nos conduza em triunfo, antes que Deus nos dê esse livramento, antes que o inimigo nos alcance, arranquem os deuses. Estavam lá. Raquel já havia morrido, mas os ídolos continuavam na família, em outras mãos, e era uma grande família. Você sabe o que é na sua casa? Você sabe de tudo que tem na sua casa? Você é pai, você é mãe, sabe tudo que tem dentro da sua casa? Precisamos remover o pecado de nossos lares. Porque enquanto o inimigo encontrar pecado ali, ele vai ter força para continuar ali. Quanto mais pecado houver dentro da nossa casa, mais força e mais poder o inimigo terá, mais legalidade ele terá contra nós. Diz aqui que eles tamparam as fontes das águas. Qual que é a fonte de pecado dentro da sua casa?
Qual que é? Diz a Bíblia que se o olho faz pecar, é melhor arrancar o olho e jogar fora, não é? Entrar no céu com o olho só. Se é o pé, arranca o pé. Qual que é a fonte de pecado na sua vida? Qual que é a fonte de pecado dentro da sua casa? É a internet? Se for, corta, arranca lá. É a televisão? É o celular? É o namoro dos filhos? O que é? Precisamos ser radicais contra o pecado, irmãos. Não podemos suportar nem tolerar o pecado dentro do nosso arraial. Jerusalém estava vulnerável, sabe por quê? Porque havia pecado no meio do povo. O inimigo veio e destruir. Ele ia matar todo mundo, tampando as fontes de pecado. É uma forma de você proteger o seu lar, proteger a sua família, proteger o seu casamento. Tem casamento aí que está sendo destruído, sabe por quê? Porque tem cônjuge que está trazendo lixo para dentro do casamento com pornografia. Trazendo lixo para o casamento com relacionamentos perigosos. Expondo o seu casamento, o pilar da sua família, por nada. Por 10 minutos de prazer. Cuidado. O seu casamento vale muito mais do que você imagina para você. É muito mais importante na sua vida do que você imagina. Então, tire a provisão de pecado do seu lar, da sua casa. Segunda atitude do rei para proteger Jerusalém foi restaurar a proteção da cidade. Olhem o versículo 5. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Irmãos, o ser humano naturalmente ele tende a se conformar com as circunstâncias. Aqui diz que havia buracos no muro. Eles estavam muito tranquilos. Não tinha guerra, não tinha inimigo nenhum rondando a cidade. Então, os muros foram estragando, deteriorando, foram quebrando e foram deixando. Quando o inimigo veio, tiveram que correr lá para tampar os buracos do muro. Precisamos dar manutenção nesse muro constantemente, para que ele não esteja com buracos, com rachaduras, com trincaduras. O muro aqui são os relacionamentos. Relacionamentos são as partes mais delicadas de qualquer família. Relacionamento conjugal. Como está o seu relacionamento conjugal? Como que está a sua harmonia com a sua esposa, com o seu esposo? Como é que está o diálogo? Está havendo perdão? Está havendo tolerância? Está tendo paciência? Como é que está o relacionamento com os filhos? Irmãos, relacionamentos destruídos são como que muros destruídos. Deixa a família vulnerável a um ataque do inimigo. Porque se o diabo chega na sua casa e encontra você lá brigado com a sua esposa, um xingando o outro, panela voando para lá e para cá, e palavrão, e palavra de baixo calão, ele encontrou um ambiente perfeito. Ele vai chegar e vai entrar, porque não tem muro, não há proteção. Relacionamento entre pais e filhos. Precisamos cuidar bem dos nossos relacionamentos familiares. Lá em Colossenses 3, Paulo nos ensina direitinho. É um dos textos da Bíblia que mais nos orientam quanto a lidar com relacionamentos, e isso em qualquer âmbito que seja. Ele fala de
perdão, ele fala de amor. O amor é o vínculo da perfeição, diz em Colossenses 3. Ele fala sobre tolerância, tolerar, sobre longo ânimo, sobre paciência. Jesus também nos alertou sobre isso. Se eu não perdoo o meu próximo, Deus também não me perdoa, diz a Bíblia. Ele disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele diz: amai o próximo como a ti mesmo. Tem alguém mais próximo de você do que a sua esposa e seus filhos? Cuide dos relacionamentos dentro da sua casa. Aqui diz que além de consertar os muros, ele construiu outro muro por fora, um reforço. E além disso, ele construiu armas e escudos em abundância. Armas e escudos são ferramentas para proteção. E eu chamo a sua atenção para a armadura espiritual. Como é que está a sua armadura espiritual, crente? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito. Quando Paulo escreveu isso aqui em Efésios, ele está nos dizendo o seguinte: nós estamos em guerra, e as armas devem estar sempre apostas, a armadura sempre deve estar ajustada. O capacete é para guardar a sua mente, para o diabo não jogar nenhuma seta de ira, de raiva, de revolta, de desconfiança, de ciúme. Pode dar sabedoria com as palavras. Couraça da justiça, emoções. Nunca as emoções das pessoas estiveram tão abaladas como nos dias de hoje. Estão abaladas. As pessoas estão mais frágeis, as pessoas estão angustiadas, estão preocupadas, estão aflitas, estão inquietas, ansiosas. Precisamos cuidar muito bem das emoções. E nota que a armadura é capacete da salvação, couraça é justiça. O cinturão é verdade, as sandálias é a preparação do evangelho, Bíblia, palavra, andar na palavra, caminhar na palavra, não se desviar da palavra. O escudo é a fé, como está a sua fé? A espada é a palavra de Deus, usada na sua boca como uma arma, para profetizar a palavra. Quando você profetiza a palavra de Deus, você está usando uma espada. Ao invés de dizer palavras torpes, palavras negativas contra você e sua família, contra seus filhos, usa a palavra de Deus, usa a espada. Em vez de dizer seu filho que é um burro, meu filho, você é uma bênção, você é inteligente. Em vez de xingar a mulher, qualquer palavra que seja, abençoa ela, oh mulher virtuosa, maravilhosa, frutífera. Usa a palavra, usa a espada, usa a armadura. Nós crentes precisamos estar revestidos da armadura e sempre temos que estar cuidando das muralhas de nossa Jerusalém, os relacionamentos. Diz a Bíblia que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você entende isso, né? Não deixe para consertar amanhã, pode ser tarde demais. Conserte hoje. Terceira ação do rei Ezequias para proteger a cidade foi a vigilância. Olha o versículo 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração. Ele chamou o povo, delegou oficiais, líderes, homens que iam liderar outros homens. Ele chamou todos para a responsabilidade, todos foram convocados para estar ali diante do rei, e todos foram conscientizados, até que não era soldado, assim, olha, vem aí um grande exército, e agora é hora de todos marcharem em defesa de nossa cidade.
Nós pais precisamos conscientizar nossos filhos que eles também são responsáveis pela segurança do lar, pela proteção do lar, pela harmonia do lar. Ezequias delegou a autoridade, por quê? Porque esses líderes, esses homens que estariam sobre os outros, que são oficiais, eles iam cuidar para que cada um estivesse fazendo a sua parte. Pai, mãe, muitas vezes nós, pais e mães, temos que trabalhar duro e vigiar para saber se nossos filhos estão fazendo a parte deles. Não é dar total liberdade, deixa fazer o que quer, não. O seu filho está cooperando para que o ambiente espiritual da sua casa seja agradável? Você, pai, você, mãe, está cooperando com isso? Está cuidando disso? Está vigiando? Essas pessoas foram colocadas em pontos estratégicos. Os oficiais passavam para saber se cada um estava lá onde tinha que estar. Mas todos foram colocados estrategicamente ao longo das muralhas para proteção. Em tempo de guerra, todos devem pegar espada e escudo e lutar. E acredite, nós estamos em guerra. As famílias estão em guerra. Os lares estão em guerra. O diabo tem entrado, tem destruído. Se fosse só lá fora entre os ímpios, já seria uma tragédia. O pior é que não é só lá fora, aqui dentro também. A tragédia é maior do que se imagina. Precisamos guardar nossa Jerusalém. E quarta e última ação de Ezequias, o rei de Jerusalém, de Israel, para a proteção da cidade, foi a arma mais poderosa. Versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aleluia, irmãos. Entenda uma coisa. Tampar as águas, desviar os riachos, tampar as fontes. Deus não ia descer do céu para fazer isso, tinha que ser eles mesmos. Restaurar as muralhas, construir outra muralha, construir armas, espadas, lanças e escudos. Deus não ia vir do céu para fazer isso, não, tinha que ser eles mesmos. Você entende isso? Colocar guardas sobre os muros e vigiar, tinha que ser eles mesmos, papel deles. Agora que eles fizeram a parte deles, restava apenas confiar em Deus e depositar a guerra na mão dele. Aquilo que cabe a nós fazer, nós devemos fazer. Tem gente que questiona Deus aí, mas se você vai olhar a vida dele, está tudo errado, tudo bagunçado. Ele não está fazendo a parte dele, quer que Deus faz tudo sozinho. E a obra de Deus é feita em harmonia conosco. Deus não faz nada sozinho e nem nós também. Até a salvação. Ele morreu na cruz, ele nos cela com o Espírito Santo, mas se não tiver fé, não tem salvação. Ezequias, depois que ele fez tudo isso, chamou o profeta e foram orar. Senhor, já fizemos tudo que estava ao nosso alcance. O inimigo é forte, é poderoso, é maior do que nós, mas o Senhor é maior do que ele. Sabe qual foi o resultado? Deus mandou um anjo, um só, não foi dois não. E esse anjo matou numa noite só, numa tacada só, 185.000 soldados daquele exército inimigo. Ninguém puxou a espada, ninguém tesou o arco, ninguém jogou uma lança, ninguém teve que matar ninguém. Eles fizeram a parte deles e Deus foi lá e deu a vitória para eles. O inimigo foi derrotado, ele não invadiu Jerusalém. O diabo não vai invadir a sua casa, ele não vai destruir a sua família, mas não seja negligente e faça a sua parte com Deus.
A oração é uma das armas mais poderosas que nós temos à nossa disposição. Não pesa nada, não custa nada e podemos usá-la em qualquer hora e em qualquer lugar. Precisamos orar sempre pela nossa família. Nessa campanha, vamos orar ainda mais. Você vai orar pelos seus filhos, para que eles permaneçam nos caminhos do Senhor, para que eles venham para os caminhos do Senhor. Vai orar pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus projetos, pelos seus sonhos. Você vai orar pelos sonhos dos seus filhos também. Vai orar pela vida financeira, pelos projetos financeiros da família. E a oração vai surtir muito efeito, você vai ver. É impossível, irmãos, nós irmos até Deus com uma causa nobre como essa e não sermos atendidos. A família sempre é uma causa nobre para Deus. A sua família é uma causa nobre para Deus. Você crê nisso? Deus ama a sua família. Deus ama a minha família. Deus quer abençoar as nossas famílias. Deus quer restaurar famílias, restaurar casamentos. Deus quer levantar nossos filhos como profetas nessa geração, irmãos. E nós, pais, temos muita responsabilidade em tudo isso. Você crê nisso? Você recebe essa responsabilidade para você? Você aceita essa responsabilidade na sua vida? Amém? Põe-se de pé, por favor, vamos orar ao Senhor. Protegendo a família. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está o seu casamento. Não sei como está seu coração. Mas você sabe. Não é verdade? Tem muitas pessoas que estão sofrendo sozinhas e caladas. Esses dias, irmãos, dessa pandemia, eu creio que não só eu, mas todos os pastores têm passado um momento difícil. Porque a vida do pastor é cuidar da ovelha. E se o pastor não pode ter contato com a ovelha, misericórdia. Vocês imaginam. Eu estava lá em casa com a minha esposa, era tardezinha, orar para um lado, orar para o outro. E aí um casal ligou, pastor, só está em casa, não precisamos ir aí. Vem cá, irmã. Irmãos, nunca fiquei tão feliz em ver um casal em crise como esse dia. Eu pude socorrer um casamento, graças a Deus. Eu quero dizer para você com isso é que nós estamos à sua disposição. O seu pastor, a sua pastora está à sua disposição. À sua disposição da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Amém? Amém, irmãos? Não deixe de pedir ajuda se você precisa de ajuda. Ah, mas eu não quero expor minha família, não quero expor meu esposo, nem minha esposa, nem meus filhos. Você precisa expor para ser ajudado. Uma ferida para ser sarada e tratada, ela tem que ser aberta, limpa, tem que tirar o que está de sujeira lá dentro, tem que ser exposta para depois se fechar. Que você entenda isso. Feche seus olhos, por favor. Te convido a orar pela sua família. Te convido a orar pela sua casa, pelo seu casamento. Quais são as fontes que necessitam ser tampadas na sua casa? Como é que estão as muralhas? Como é que estão os relacionamentos na sua casa? O diabo tem lançado pais contra os filhos e filhos contra pais. Mas o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Como é que está a oração na sua casa? Como é que está a oração para a sua família? Eu quero que você ore, reaja a esta palavra que você ouviu. Coloque diante de Deus a sua casa. Como é que está? Rasga o verbo com Deus, fala para Ele. Peça socorro de Deus. Peça a Deus para te ajudar. Peça a Deus que nessa campanha Ele venha fazer um grande mover, um grande milagre no seu lar.
Eu profetizo um grande milagre na sua casa, nesta campanha, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Quando você ouve essa canção, não deixe de orar, fale com Deus. Aleluia, Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Vem, tua família se acabar, tua esperança tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa,